Olá, boa noite, irmãos. Eu espero que estejam indo todos bens, os enfermos que estejam se recuperando e os sãos que continuem sadios, se alimentando bem, procurando se alimentar bem, fisicamente e espiritualmente, orando, estudando a palavra de Deus, porque isso é o alimento espiritual, nós não podemos esquecer, não é só o alimento físico. E, na medida do possível, procurando abrir a mente, abrir os horizontes da vida, para que você não entre no esquema que está girando aí no mundo, que é a depressão ou ansiedade. Você precisa fazer alguma coisa. Saia, vai andar, use a sua máscara, mas vá andar, vá ver a natureza. Pela manhã, hoje estava muito frio, mas eu e a Leni saímos, demos uma caminhada num lugar onde não se encontra com gente, tranquilo, logo pela manhã, e Deus tem estado conosco. E o Deus de paz haverá de dirigir a sua vida. Irmãos, hoje nós não temos nenhum aniversariante, mas hoje eu quero prosseguir com o livro de Atos, que nós começamos ontem, e hoje eu quero ler Atos capítulo 1, verso 4 e 5, que me diz assim: E Jesus, comendo com os seus discípulos, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando diz com água, no original tanto pode ser batizou com ou batizou em água ou batizou no Espírito Santo. Dois destaques interessantes nesse texto. Aliás, antes eu quero dizer que isso daqui não é um estudo profundo de teologia, mas é um estudo da palavra de Deus básico para a gente entender o texto e a gente viver a Bíblia. Eu penso que nós precisamos muito, nós carecemos muito desses estudos breves e claros, e esse tem sido o que Deus tem colocado no meu coração, e eu vou fazer isso por algum tempo. Quem sabe eu esteja ajudando alguém. Então eu quero fazer dois destaques nesse texto. Dois destaques que eu julgo importantes. O primeiro está aí nesse verso 4, quando diz assim: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Não se afastem de Jerusalém. Me chamou a atenção essa história de Jerusalém, de importância de Jerusalém. O que era Jerusalém para os judeus e, por consequência, para aqueles cristãos emergentes, aqueles que estavam começando a vida cristã, que eram judeus? O que era Jerusalém? Bom, em primeiro lugar, Jerusalém era um lugar de adoração a Deus. A visão era: Deus está em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Jerusalém, que o termo pode ser traduzido por pilar de paz, numa versão antiga da palavra Jerusalém, que significa base, pilar. Pilar é algo de sustentação, é base de paz. Então Jerusalém seria um lugar base da paz, e a gente sabe que a base da paz é Deus. Em segundo lugar, o judeu era aficionado por Jerusalém. Salmo 137, versos 5 e 6, vai dizer isso, né? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque e que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você e se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Salmo 137, versos 5 e 6. Em terceiro lugar, eu destaco que o judeu achava que só se adoraria a Deus em Jerusalém. E os samaritanos, judeus e samaritanos, diziam que era em Samaria, lá no Monte Gerizim. A gente vai perceber isso
quando a gente lê João 4:21, quando a mulher diz assim para Jesus: olha, os judeus dizem que a gente adora a Deus em Jerusalém, e nós, os samaritanos, adoramos aqui em Samaria, lá no Monte Gerizim. E aí Jesus respondeu para ela: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. E o texto continua: porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em quarto lugar, em relação a Jerusalém, os crentes, aqueles que estavam lá no templo de Jerusalém, de Atos, capítulo 1, versículo 4, quando diz: não se afastem de Jerusalém, os crentes estavam ainda presos a laços religiosos e pouco ou nada sabiam a respeito do Espírito Santo e muito menos da salvação por Jesus Cristo. E por isso, eles não deveriam sair a campo, sair de Jerusalém, sem conhecer algo mais profundo sobre Deus. Daí, Jesus ter ordenado: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Em quinto e último lugar, eu percebo que sempre que nós saímos a campo, sem o devido conhecimento e poder de Deus, nós vamos enfrentar muitas dificuldades de ordem espiritual. E por essa razão é que a Bíblia nos orienta a nos enchermos do Espírito. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então nós precisamos ser envolvidos pelo Espírito com as experiências com o Espírito Santo. Não as temos por ir à igreja, pensando igreja como templo, como Jerusalém, a ideia dos judeus. Nós não temos experiências com o Espírito Santo por irmos à igreja, mas por vivermos os ensinamentos de Deus e por praticarmos uma vida de santidade. Então, o Espírito Santo nos usará conforme a vontade do Pai. E então podemos sair da nossa Jerusalém e irmos ao mundo anunciar e testemunhar sobre Jesus, que é o que Jesus nos ensinou lá em Mateus, capítulo 28. Indo, faça discípulos, batize-os, ou seja, integre-os à igreja, porque batismo tem a ideia de integrar, e os ensine, ou seja, ensinar essas coisas novas que nós vamos aprendendo no livro de Atos e nas cartas do apóstolo Paulo. Quanto ao verso 5, uma parte do verso 5, ele diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só, primeiro, até então, o batismo era apenas um ritual de mudança de vida, é o batismo de João. Eles deixavam daquela vida antiga, repetitiva, dos tempos de João Batista, e eles se batizavam e entravam numa nova comunidade, que é a comunidade joanina, do João Batista. O ritual do batismo com água indica a lavagem dos pecados e a introdução da pessoa no corpo de Cristo. Eu disse indica. Batismo não lava pecados. Ele indica, porque o batismo é símbolo de arrependimento, símbolo de morte para o mundo e de vida para Deus. Então, quem é batizado passa por uma simbologia, um simbolismo de que agora ele é alguém diferente. A água, o batismo em si, não muda ninguém, mas é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse ritual do batismo indica essa lavagem dos pecados e a introdução da pessoa no corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, que é a soma dos salvos, dos que creem em Cristo. Em segundo lugar, em relação a este verso 5, o batismo, ele significa envolvimento, e na origem, batismo significa mergulho. Então, ser batizado com o Espírito Santo significa ser envolvido,
mergulhado no Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo. Então, permitir-se ser usado pelo Espírito. Em terceiro lugar, quem é salvo é batizado com o Espírito Santo, ou seja, recebe o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, quem não é salvo é batizado com fogo. Eu estou agora me reportando a Lucas capítulo 3, versos 15 e 17. Vai dizer assim: estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou, na verdade, para explicar a todos. Ele dizia assim: eu, na verdade, batizo vocês com água, João Batista dizendo, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizar com o Espírito é Jesus que concede a salvação. Então, ele pode nos envolver com o Espírito Santo, o nosso Consolador. João 14. Ele nos envolve. Jesus nos batiza com o Espírito Santo e Jesus nos batiza com fogo. Uai, que fogo será esse? É o batismo? É o fogo do Espírito? É encher-se do Espírito? Cair fogo de Atos 2? Não, não é não. Verso 17 de Lucas vai dizer assim: ele tem a pá em suas mãos. Pá é ferramenta de fazer limpeza. De fazer limpeza de colheita, na colheita de grãos. Tipo, bota o grão para um lado e a palha para outro. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira. Lembra que estudamos eira? E recolher o trigo no celeiro, coisa boa, trigo no celeiro, porém ele queima a palha num fogo que nunca se apaga. Há um outro texto em relação a este verso que diz assim que nós precisamos temer, não precisamos temer qualquer um, mas devemos temer aquele que além de matar, ele manda para o inferno, manda para o fogo. E o único que pode fazer isso, que tem o poder de fazer isso, é Deus. Em quarto e último lugar, eu destacaria que os batizados com o Espírito, eles estão disponíveis para serem cheios do Espírito. Os que são batizados, os convertidos, os que receberam o Espírito, eles estão disponíveis para serem cheios do Espírito e viver maravilhosas experiências divinas. Viver as experiências divinas. Como experimentaram aqueles irmãos, os novos cristãos, que nós vamos deparar com eles quando estivermos estudando o capítulo 2 de Atos, que foi o derramamento do Espírito de uma forma efusiva, de uma forma extraordinária. Então, quem é salvo, tem o Espírito Santo. Quem não se converteu, ainda não tem o Espírito de Deus. Em qual grupo você está? Agora, se já é um salvo, permita que o Espírito Santo lhe encha de uma forma intensa. E para isso, você precisa buscar a santificação. Para você sentir a atuação de Deus. A Bíblia vai nos ensinar: siga a paz com todos e siga a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, ninguém verá as obras que Deus faz. Porque Ele as faz para nós aqui mediante a atuação do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe na compreensão da palavra. Que Deus faça você sábio ou sábia para compreender cada vez mais a palavra de Deus. Quero orar por você neste momento. E não nos esqueçamos de orar pela irmã Leila Leite. Recebemos aqui uma notícia e eu coloquei no grupo da igreja para que estejamos orando por ela, porque ela acaba de ir para uma unidade de saúde.
E você precisa orar por Deus pela Leila. Não só pela Leila, nós temos ainda enfermos a Leila, o Altair, o Bistafa, a Dandara. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar nós agora? Pai Santo, eu te agradeço porque nós pudemos nesses poucos instantes estudar a tua palavra. Eu te agradeço pela existência da tua palavra em nosso coração. E por consequente, te agradeço pela existência da tua igreja, formada de pessoas que já foram alcançadas, foram transformadas pelo poder do Evangelho em suas vidas. Eu te agradeço porque eles já receberam o Espírito Santo quando creram, segundo diz a tua palavra. Agora, que eles abram o seu coração e vivam uma vida de tal maneira que se santifiquem, ou seja, caiam fora do pecado, busquem cada vez mais a tua palavra, busquem cada vez mais fazer aquilo que te agrada, estudando a tua palavra e aprendendo o que te agrada e abrindo mão, jogando fora aquilo que não te agrada e levando a sério aquilo que é da tua vontade. Assim fazendo, eles estarão se santificando, estarão se preparando para serem apropriados, para serem usados pelo Espírito Santo. E isso te agrada. Faça isso na vida dos meus queridos irmãos. E ainda pedimos ao Senhor que a tua mão de poder, mão de bálsamo, consolador e curador, seja sobre os enfermos na tua igreja. Nós os colocamos diante do teu altar para que o Senhor coloque esta tua mão de poder, de graça sobre eles, para curá-los, para libertá-los e para trazer-lhes alegria à vida novamente. Lembramos-nos desses que citamos, lembramos da irmã Edith também, suplicamos que a tua graça alcance os nossos irmãos. Nós rogamos esta bênção já agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe e vamos para o dia 3 de julho. Amanhã, 3 de julho, vamos viver na presença e na graça de Deus. Forte abraço para você.